Ô, Sayão, eu queria finalizar aqui só com acho que 2 ou 3 perguntas, fora de grana agora. Uma pergunta que deixa algumas pessoas agoniadas. Eu quero ouvir a tua opinião com base na Bíblia, né? É possível um cristão perder a salvação se ele morrer antes de pedir perdão por algum pecado que ele cometeu? Porque tem muito cristão que acha, né? Meu Deus, eu não posso pedir, eu tenho que pedir perdão agora porque eu roubei uma uva da feira, ou então eu tenho que pedir perdão para minha esposa ou para o meu marido porque eu já tive uma discussão, porque se bater o carro e morrer eu vou para o inferno. Faz sentido esse raciocínio? Então, o que acontece? Tiago deixa claro, quando ele vai falar do problema mais sério que nós temos, que é chamado a língua, né? Uma pequena fagulha põe fogo em tudo. Ele vai dizer, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então é o seguinte, existe, vamos dizer, a Olimpíada dos Perdidos aí, em que eles vão dizer, nos Jogos Olímpicos dos Perdidos, eles vão decidir qual modalidade que desclassifica. E a pergunta é a seguinte, ressentimento, inveja, ter um pensamento impuro, ter qualquer coisa, se a gente colocar a barra no lugar certo, todo mundo está desclassificado, não fica ninguém. Então, nesse caso, se você entender que você cometeu um erro, né, ou cometeu, sei lá, vamos pensar, um casal brigou antes de dormir, um falou uma coisa pesada para o outro lá, e depois o sujeito, né, ou a mulher viraram para o lado e dormiram, e Jesus voltou, né, no meio da noite, eles estão perdidos, agora o cara vai estar condenado por causa de uma situação dessa. Se isso fosse o caso, nenhum de nós se salvaria. O que a gente faz, a gente escolhe pecados mais complicados, né? Não sei se a uva ou a goiaba, talvez a melancia, né? E a gente coloca aleatoriamente a nossa barra. Por isso que muita gente que fala tanto em perda da salvação, cada um perde do jeito. Tem lugar que perde por causa do cabelo, outro lugar perde por causa da roupa, outro lugar perde por causa do bigode, não sei, né? Nesse sentido, o evangelho ele é totalmente desvalorizado. O evangelho não tem sentido nenhum. Parece que o sacrifício do Filho de Deus, de Cristo Jesus, para nos salvar é tão ineficiente que qualquer escorregada nossa, nós estamos para sempre perdidos. Isso é tão sem sentido, porque a gente fala, né? Judas traiu e se mostrou alguém que realmente não era convertido. Pedro negou, os outros nem para negar não estavam, tinham fugido, todos foram embora. Então, se Jesus fosse passar a régua, não ficaria ninguém. Tomé disse, eu não acredito de jeito nenhum. Jesus deixou ele tocar. Então, o evangelho é a salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus. A não ser que aconteça uma outra situação, que não é exatamente você falhar e você cometer um erro, e então Deus dizer, olha, meu amigo, meu filho, você está sujo, em vez de eu te dar um banho, eu vou simplesmente jogar você para fora de casa, você não é mais da parte da família de Deus, a não ser que aconteça o que a Bíblia vai chamar de apostasia. Você tem sinais claros de apostasia, por exemplo, no livro de Hebreus. Né? O que é apostasia? Apostasia não é cair num erro, não é que o Duda ficou nervoso porque levou uma fechada no trânsito, e chegou lá para o indivíduo e falou, tomara que você se exploda aí pela sua atitude irresponsável. Apostasia significa negar a fé. Você romper, você diz, olha, eu não quero mais nada com Deus, negócio de Jesus é bobagem, e a pessoa de fato dá as costas para o evangelho. Nesse caso, por exemplo, Paulo fala, né, de Demas, que amou o presente mundo, e nos abandonou, nos deixou. A gente tem, o Judas é um exemplo máximo disso, né? Então, nesse caso, a pessoa parece que está comprovando que a fé que parece ter começado na vida dela não vingou. Ele não é um nascido de novo, mas se a gente viver nesse terror, né, de, puxa, eu cometo uma falha e por alguma razão, né, não deu tempo de agilizar, então toda a minha vida cristã está anulada, certamente isso não é o ensino do evangelho. Tá, então a pessoa, se ela apostatar e falar, eu não quero mais saber, eu nego Jesus, sim. Agora, se uma pessoa que ama a Deus, mas comete um deslize, não pede perdão, bate o carro e morre, isso não tem nada a ver com ela perder a salvação. De jeito nenhum. Tá. Se fosse esse o caso... Tá todo mundo lascado, né? Não fica ninguém. Nos vemos no inferno, então.
Tá amarrado, nome, bate na madeira, bate na... Já perdeu também, bateu na madeira. Aí, dentro desse contexto, se um pecado não necessariamente, ou não faz a gente perder a salvação, um suicida pode se salvar? Então vamos lá. Porque tem gente que bota esse versículo e não tem, né? Os suicidas não herdarão o reino do céu. Não tem esse versículo, Não, né? não tem. Então, quando a gente pensa em suicídio, nós estamos falando de diversas coisas diferentes, né? Então, o que acontece? Você tem, curiosamente, muitos textos na Bíblia de pessoas escolhidas por Deus, que andaram com Deus e que pediram para morrer. Talvez os exemplos mais assim significativos que a gente pode lembrar, você vai ter, por exemplo, Jeremias falando: maldito dia em que eu nasci. Por que ele está odiando o fato dele estar vivo? O próprio Jó diz a mesma coisa, né? Maldito até o dia que foi contar para minha mãe, né? Anunciar, né? Por que eu não morri no ventre materno, né? Você vê Elias dizendo para Deus, né? Deus, mata-me agora, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E você vê Jonas, depois de Deus perdoar Nínive, ele fala: melhor é morrer do que viver. Então, o texto bíblico é muito interessante, porque ele mostra, diferente dos livros da história humana, que pintam sempre os seus heróis de uma maneira maravilhosa, os protagonistas dos textos bíblicos são mostrados na sua fragilidade plena. Então, quando mostra esse pessoal que chegou numa situação limite e pediu para morrer, a gente vê o retrato real da condição humana. E aí o que acontece? Pessoas que tiram a sua vida, elas fazem isso de maneira muito variada. Por exemplo, tem gente, que eu já sei de casos específicos, que morreu sem querer. O cara errou a dose de remédio. A pessoa tem problema mental, a pessoa cometeu um equívoco ou até entrou numa situação de surto onde não tinha condições de entender o que estava fazendo. Há pessoas que passam por um processo de dor tão fora de si que, na verdade, eles não estão nem querendo tirar a vida, eles estão querendo aliviar a dor e não têm a devida percepção do que estão fazendo. E existe suicídio causado por um caminho de afastamento de Deus, de pecado e de maldade. Nesse caso, você tem um exemplo, por exemplo, do próprio Saul, que vai fazer isso, e o exemplo mais emblemático é do próprio Judas, né? Aí você vê que, então, o suicida, cuja morte representa uma trajetória de rebelião, de oposição a Deus, onde ele chega no ponto final da sua postura, com certeza essa pessoa não pode ter salvação e ter vida eterna. E eu conheço pessoas até que passaram por uma situação de ameaça assim, até por estarem sob domínio de forças malignas, de poderes do mal, né? E então, é claro, mas não podemos dizer que todos os casos sejam a mesma coisa. Até porque nós vamos ter algumas coisas na Bíblia que chamam atenção. Dentro dos casos de pessoas que, vamos dizer, provocaram a própria morte, além do Saul e além do próprio caso do Judas, nós temos a história de Sansão. E é curioso que na história de Sansão, o que a gente Deus vê? deu uma força ali, né? Deu uma mãozinha. Então, ele falou: morra eu com os filisteus. Então a gente tem uma linha muito tênue quando a gente fala de tirar a vida, porque você tem a pecaminosidade extrema, a fuga e o desespero de lidar com a vida, ou uma atitude de coragem extraordinária. No caso de Sansão, vamos dizer, ele se sacrifica. Você percebe que a linha é tênue entre um herói que entrega a vida, alguém que foi lá, no Titanic, que está afundando, e o sujeito falou: não, dá aí o meu lugar para a fulana e para a criança e eu fico aqui. O sujeito se suicidou, ele vai estar condenado porque ele não aproveitou a oportunidade. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E, para a gente ir mais longe ainda, quando você lê lá João 10, 18, Jesus diz o seguinte: ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou, eu entrego. Então, num certo sentido, Jesus se fez morrer por nós.
pela razão mais sublime possível e fundamental. Então, eu conheço pessoas, história de pessoas, que se permitiram morrer antes por uma razão nobre de heroísmo e de benefício para os outros. Então, existe o que a gente pode chamar, se a gente puder dar esse nome, de um suicídio virtuoso em favor de uma causa de pessoas né, que são beneficiadas, e é claro que as pessoas dessas não estão sendo condenadas por isso. Existe o caso de pessoas que não conseguiram lidar com a dor. Existe o caso de pessoas que a gente viu até pastores se suicidando, né? Por causa de depressão, essas exatamente, coisas. Né? Às vezes é uma questão de enfermidade, né? A pessoa não entende. Chega um momento que a crise da pessoa é tão acentuada. Eu lidei com pessoas assim, e a pessoa, depois de um tempo recuperada, ela diz: nossa, eu não consigo entender por que eu pensei e agi daquele jeito. Né? Eu conheço pessoas que tiveram tentativas assim, depois de recuperadas, ela chora e fala: mas eu não queria ter feito aquilo. É que realmente aquele momento foi fora do lugar. Então, assim, não vale a pena a gente estabelecer um juízo muito pesado sobre isso, porque a gente não é Deus, a gente não conhece o que passa realmente na situação da pessoa e os detalhes que estão envolvidos. Mas não deixa de ser verdade que em muitos casos de suicídio, a pessoa não certamente herdará a vida eterna. Em outros casos, eu entendo que sim. Tá, boa, boa. A próxima pergunta. Eu sou batista, né? Mas eu conheço e respeito e admiro vários teólogos calvinistas. Tem como lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo, o calvinista e o arminiano? Porque, assim, a primeira coisa que eu acho sobre esse tema não é um tema fácil. Porque senão não teria tanta gente inteligente calvinista e tanta gente inteligente arminiana. Né? Inclusive alguns dos heróis da fé e dos caras top que fizeram coisas incríveis. Então a primeira coisa eu gosto de falar, não menospreze a opinião do outro, porque eu acho que é um tema difícil e ambos têm base bíblica de acordo com a interpretação deles, né? Eu li até um livro do Norman Geisler, chama Eleitos Mais Livres. É interessante o livro, assim, não vou falar que ele bate o martelo que ninguém bate, mas ele pega todas as bases bíblicas para o calvinismo e todas para o arminiano e como cada um interpreta de um jeito. Tem como viver entendendo que, cara, tudo bem, seja calvinista, tudo bem, eu sou arminiano e tá tudo certo? Então, aí se você vai conversar com os calvinistas e com os arminianos, uma boa parte deles vai dizer: não é bem isso que Calvino falou, não é bem isso que Armínio falou, não, ele nunca negou isso, ele nunca negou aquilo. Mas independente das possíveis avaliações originais do que eles teriam dito, você tem uma tradição que se desenvolveu de um lado e outra tradição do outro, e nessas duas tradições houve, na proposta calvinista, a ênfase maior na soberania divina. Então, palavras como predestinação, eleição, né, e a rejeição da ideia de livre-arbítrio é muito presente no discurso calvinista predominante, enquanto na tradição que se formou a partir, né, de Armínio, a gente vai encontrar sobre a importância da responsabilidade humana, da liberdade humana, da importância do arbítrio e assim por diante. Né? E aí você tem os calvinistas ou pastor, só uma coisinha, para a gente simplificar, ver se dá para eu simplificar, porque para quem não sabe o que é calvinismo e arminiano. Calvinista é a pessoa que acredita que Deus escolhe alguns para ser salvos e outros não, enquanto a linha arminiana fala que é uma responsabilidade nossa escolher ou não, porque Deus não faz diferença entre esse vai e esse não vai. Simplificando, seria isso. A grosso modo mas o calvinista vai dizer que na nossa esfera de atuação da fé, tudo é decidido por Deus. Né? Existe o que eles chamam de uma proposta monergista, ou seja, de um lado só. Deus é que faz, Deus é que escolhe, porque a ideia é que o ser humano não tem como escolher. E aí eles não têm aquele negócio do livre-arbítrio? Não. Tá, então eles não acreditam... a grosso que modo... tem linhas também, até no calvinismo, né? Não, e também tem o calvinismo eles chamam de 5 pontos, né? E o arminianismo também de 5 pontos. Quanto mais você valoriza a preponderância da soberania de Deus, ou mais você valoriza a liberdade humana. E aí o que acontece? Eles, então, nessa polarização,
Na maior parte dos casos, os dois não são muito simpáticos uns com os outros, dizendo, ó, se você não entender isso, você não vai entender um monte de coisa. Só que onde é que está o problema na minha percepção da realidade? Mais uma vez, a Bíblia foi composta num jeito hebraico de pensar. Entendeu? É como se você pega, sei lá, o seu adaptador, aí o seu cabo do iPhone e tenta colocar no Android, lá no Samsung, e diz, ó, não está funcionando. Então, o que eu acho que o pessoal faz é pegar um documento, uma expressão que faz parte do pensamento hebraico e jogar na cabeça europeia do século XVI. Aí vai dar ruim, porque não tem nada a ver. E como é que a cabeça hebraica pensa? A cabeça hebraica entende que a gente não pode construir a teologia do Saci Pererê, que é a teologia de uma perna só. Porque ela entende que a liberdade humana e a soberania de Deus são coisas que estão entrelaçadas e fazem parte da mesma realidade. É como um café com leite. Depois que você mistura os dois, não dá para você botar o dedo e falar, vou pegar só o café. Então o que a Bíblia faz? O que o texto de Êxodo fala? Quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Diz que Deus endureceu. O versículo de baixo diz que o Faraó endureceu. E o outro versículo fala que o coração foi endurecido. Para a cabeça da lógica limitada nossa ocidental, pane total no sistema. A cabeça hebraica é perfeita. Por quê? Existem realidades que fazem parte da realidade, mas que vão além do nosso entendimento. Duas paralelas só se encontram no infinito. Nenhuma moeda tem um lado só. Então as duas coisas são verdades. Mas como que elas são verdade? Não sei. A verdade é que quando você crê em Cristo, o que aconteceu? Foi você que abriu o coração ou foi o Espírito Santo que tocou? Difícil, né? Foram os dois. É. Foram os dois. Então isso é um encontro misterioso da fé. Sabe uma frase que uma vez eu vi? Eu sou arminiano, né? Uma vez eu vi uma frase que eu achei interessante. Ele fala assim, todo arminiano é um calvinista quando está de joelho, né? Deus, obrigado por ter me escolhido e aberto o meu coração. Então, parece que... mas tem essa mistura, é sinergismo, né? Isso daí, que é o oposto de monergismo. O monergismo, o arminiano é sinergista, por definição, entendendo que os dois operam, mas as duas realidades estão presentes. De tal maneira que você, então, vai ver o texto bíblico, já comeu o molho agridoce? Ele tem dois sabores, a Bíblia é agridoce. As duas coisas são realidade. Qual é o problema? A gente quer reduzir isso a uma equação racional simplista do século XVI. Não vai conseguir. Assim como você não consegue explicar porque que Deus é três em um ao mesmo tempo. Como é que a Bíblia é palavra divina e é palavra humana. Como é que Jesus é totalmente divino e totalmente humano. Não cabe na sua cabecinha. Talvez na ressurreição, quando ela virar 2.0, pode ser que você consiga enxergar mais. Por enquanto, não. Então, o que você tem que fazer? Glorifique a Deus pela sua escolha, por aquilo que ele faz na sua soberania, e, ao mesmo tempo, seja responsável com a sua vida e tome atitude. Não fique jogando nas costas de Deus o que está na sua responsabilidade, porque a sua liberdade é um fato real. Então, nesse sentido, eu gosto de brincar, e a minha brincadeira é meio malvada, não sei se você vai me perdoar, eu falo, se um indivíduo se diz calvinista e é calvinista mesmo, ele nunca deveria incomodar ninguém, porque ele vê um arminiano e vai concluir que o arminiano é arminiano porque ele foi predestinado para ser. Já que tudo é predestinado, porque você vai ficar enchendo a paciência do cara? Você vai querer mudar a cabeça dele? Não, ele é arminiano por predestinação. E o arminiano que é arminiano de verdade também não devia discutir com o calvinista, porque ele é calvinista por livre-arbítrio e decisão. Deixa o cara em paz. Pare de ficar causando. Então eu acho que essa discussão, esse conflito, essa confusão, ela é uma discussão inútil, desnecessária e que não leva a lugar nenhum. Se não me engano, teve algum, eu não sei se foi Whitfield e John Wesley, sei lá, mas falam que tinha dois caras aí famosão que chegou e falou, o que você acha do cara? Meu cara lá é calvinista e você é arminiano. Ele falou, não sei, cara, só sei que nós dois vamos se encontrar lá em cima, né? Tem uma história muito bonita, acho que é do próprio Wesley, né, falando, acho que do Whitfield, falando quando ele chegasse lá, né, como é que seria. Ele disse, olha, eu não sei, eu acho que ele vai estar tão mais perto da glória de Deus lá, que eu não sei nem se eu vou conseguir enxergá-lo. E é curioso que Whitfield, né, e Wesley, eles se respeitavam muito. Isso que eu acho interessante, porque você tem na história algumas pessoas de convicção mais forte para um lado para o outro, mas se consideravam irmãos e eram respeitosos. Agora, em alguns ambientes hoje, a gente tem um caminho que
para mim é preocupante e é absolutamente desnecessário importar um conflito de 400 anos atrás para a realidade de um mundo tão difícil como nós estamos vivendo hoje. Tem tanta coisa prioritária, né? É o que eu falo, né? Galera, não tem problema se você é de esquerda. Não tem problema se você é de direita. O problema é você ser chato. Nossa, o problema é você ser babaca. Qualquer coisa que eu preciso. Eu postei um boné vermelho. Lula não sei o que lá. Caramba, era só um boné vermelho, criatura. Aí você posta alguma coisa. Bolsonaro. Para de ser chato. Dá pra nascer gente mais medíocre do que gente que fica falando o nome de político nos comentários, né? Não, e você sabe que, né, muçulmano é xiita e muito evangélico é chato. E tem muitos. Então, o problema não é você ser calvinista ou arminiano. Você é chato, cara. Vive a tua vida aí. Última pergunta, professor. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Esse é meio chatinho, esse tema, hein? Então, mas não tanto assim, né? O pecado contra o Espírito Santo, mais bem descrito lá em Mateus como blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, o que acontece? A princípio, a pessoa lê um negócio desse e fica assustado. Nossa, se eu falei qualquer bobagem mal pensada aí sobre o Espírito Santo, agora eu estou lascado, não tem o que eu possa fazer. Mas o que acontece no texto bíblico que é mencionado é o seguinte: Jesus faz milagres extraordinários diante dos religiosos da época, alguns fariseus. E naquele momento, eles dizem o seguinte: o que ele está fazendo é através do poder de Beelzebul. Então, o que você entende? O Espírito Santo tem uma função de convencer as pessoas de quem é Jesus. Ele vem dar testemunho, ele vem convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, vem apontar para Cristo, né? Quando você vê o próprio Messias, Filho de Deus, encarnado, fazendo milagres extraordinários, milagres que envolvem até ressurreição, e você tendo a oportunidade de testemunhar isso ao vivo, e ainda assim você fala, isso é coisa do demônio, que mais você espera? Existe um raciocínio na Bíblia que é o seguinte: quanto mais revelação de Deus você tem, mais responsável você é por responder essa revelação. Essas pessoas conhecem as Escrituras, eles passaram a vida toda estudando a palavra de Deus, eles estão diante do Messias Jesus, eles estão vendo os milagres mais extraordinários e o coração se fecha de tal maneira que eles afirmam disso. Nessa hora, Jesus responde. E aí ele diz que qualquer coisa, né, poderia ser passível de perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia tem a ideia de denunciar, de caluniar, de falar negativamente. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo está relacionado com o fato de resistência completa, total e definitiva a tudo aquilo que o Espírito Santo faz para mostrar Cristo Jesus e quem ele é, qual é a sua razão de ser para a pessoa, e a pessoa mostra uma resistência completa. Essa resistência, ela representa o fechamento do coração da pessoa, e por isso é que a blasfêmia do Espírito não tem perdão. Então significa a resistência completa, permanente, à obra do Espírito que envolve negar quem é Jesus. Não é que a pessoa falou um palavrão, ou ele disse, né, uma coisa equivocada sobre o Espírito Santo, ou ele falou uma coisa sem pensar, e agora ele então está se sentindo culpado, e quem sabe eu entrei num tipo de erro que eu não podia ter entrado e não tem mais jeito. É esse o sentido da expressão. Uma vez eu vi uma frase que eu achei interessante, né? Não sei se faz sentido, mas aparentemente sim. Se você tem medo de um dia pecar contra o Espírito Santo, é sinal de que você não vai pecar. E se você tem medo de algum dia já ter blasfemado contra ele, é sinal de que você não blasfemou. Porque se você tivesse feito isso, você não estaria preocupado. Exatamente. Né? Alguma coisa assim. Recentemente eu falei com uma pessoa, falou assim, eu estou com receio de que eu não possa, talvez eu tenha cometido esse erro e eu não posso mais ser perdoado. Eu falei, rapaz, se você tivesse nessa condição, você não estava nem pensando nisso. Muito bom.